Aí teve uma outra onça que nós capturamos em Goiânia, numa época, uma onça que apareceu lá em volta de Goiânia, na cidade, ficou lá quase um ano, comendo cachorro e tudo quanto é bicho em volta da cidade. Ela estava vivendo numa área, assim, numa região de condomínio, onde era asfalto tudo em volta, aí o Ibama nos chamou, e a gente foi lá e capturou essa onça, tirou de lá e levou para a beira do Araguaia. Colocou um colar de GPS nela. Ela andou 1.000 quilômetros, usando as reservas legais, as áreas de proteção ambiental, atravessando viajando até ela estabilizar numa fazenda, na beira do Lago de Serra da Mesa. Andou 1.000 quilômetros. O que isso ensinou pra gente? Isso entra em outro contexto de conservação e manejo, né? Que é essa ideia que o pessoal fala, tem uns problemas aqui, pega aqui e solta aqui. Ela ensinou o que pra gente? Que tem muitas variáveis no ambiente que a gente nem tem ideia. Você faz nunca a onça faria esse lá... caminho por ela? Tipo, eu vou escolher por ela. A gente, como ser humano, escolheu o lugar mais lindo. Você soltou ela aqui? Ótimo. Vou entrar. Você soltou ela aqui, você vai lá assim, nossa, esse lugar tá lindo. Nossa, que é. Olha que visual. Olha, tem uma cachoeira. Ela pode. Dá pra ver as montanhas. A lua surge aqui, o sol ali, o pôr do sol desse lugar é show. A onça cagou ela não pra isso. fica ali, mano. Ela vai embora, brother. Você me obrigou a contar uma história. E aí, mas a questão é, quanto você gastou de dinheiro pra soltar aquela onça ali? Quanto de dinheiro você gastou? Quanto custa a soltura de uma onça? Quanto custa? Por baixo. Todo o processo. Mínimo. Porque não é você não pode soltar uma onça de qualquer jeito. Você tem que claro, preparar ela. 100 mil a 1,5 milhão. Que? É. R$1 milhão pra soltar uma onça. Porque você tem que preparar essa onça. É um processo, Brasil. Não é abre as gaiolas. Eu gostaria que fosse assim. Se viu. Os caras... Vamos no zoológico, vamos abrir as gaiolas. Tem aquele filme do Sete Macacos lá. Como era aquele filme? 12 Macacos. 12 Macacos. É, que eles começam a abrir. As gaiolas doidão. Não é assim, irmão. Não é desse jeito. Assim funciona. Se abrir, morre Esse tudo. negócio de abrir e soltar, ele funciona pra mídia, desde que você não monitore o seu sucesso. Ah, tá. Se você não sabe o que colocar um aconteceu com o marcador, o que você faz? Você dorme e fala assim, não, legal, soltei, tá livre na natureza. Você dorme tranquilo, mas... Dorme tranquilo, mas pode ser que esse bicho virou pras costas aqui, ele morreu atropelado, morreu comendo uma casa. Então, esse é um outro problema que a gente tem. Porque a noção simplista das pessoas, e principalmente urbanas, que não tem relação, que perdeu relação com a prática do problema, ela fala assim, isso é uma problema aqui, pega ela aqui e leva pra uma reserva. Primeira emocional. Coisa. Você mesmo soltou o bicho na Serra do Cachimbo. O Ibama adorava soltar bicho na Serra do Cachimbo. Por que é a Serra do Cachimbo? É uma reserva do exército, que lá ninguém vai caçar lá, ela é protegido. Eu já tive essa discussão com o Ibama. Eu falei, vem cá, toda onça vocês falam solta na Serra do Cachimbo. Porque lá é protegido, ninguém entra caçar lá. Eu falei, cara, lá tem muita onça? Eu tive essa discussão com o cara do Ibama. Tem muita onça? Tem. Eu falei, então por que raios você faz pra fazer essa sacanagem com a população local? Se já tem muita onça, você mesmo falou que tem. E tá em equilíbrio? E vai colocar um indivíduo eu vou pôr um lá, estranho cara? que pode trazer uma doença, vai entrar em confronto. Vai espirrar de lá, ou vai ser morto de lá, ou vai matar um de lá, e você vai criar um caos no lugar que você falou que tá legal. Foi por que você tá fazendo isso? Só que sempre soltou, nunca monitorou. Mas é bonito pra a partir do momento que você coloca o monitoramento, você descobre o quê? Que a onça andou 1.000 quilômetros, foi pra lá. Quando uma onça tá num lugar, imagina, a primeira onça que foi solta no Brasil, monitorada com colar GPS, foi a gente que soltou. Foi uma onça que veio do Mato Grosso, foi atropelada, recuperou uma onça pintada, fêmea, adulta, recuperada, e levaram pra gente e falaram, não soltei essa onça. Eu falei, beleza, vou colocar um colar GPS nela. Colocamos um colar GPS nessa onça e fomos pra esse lugar na beira do Araguaia com essa visão. Se eu fosse uma onça, eu moraria aqui. Olha que lugar! Show! Aqui é show, é o lugar que a gente acampava lá e tal. O que essa onça fez? Soltamos essa onça lá, aqui a Vale do Rio Araguaia. Essa onça, no primeiro dia, o colar GPS mostrou um ponto no meio da lavoura de algodão. Que é uma coisa morta, é uma lavoura de algodão. Nada come algodão, né? Não tem nenhum bicho lá. Fala, o que tá fazendo ali? Segundo dia, a lavoura de algodão. A gente foi pra lavoura de algodão e ficava circundando ela. Falei, caramba, ela tá aqui no meio dessa lavoura. Ninguém tinha coragem de vou lá a pé pra ver se ela tá viva ou morta, mas o ponto ficava dando parada lá. Terceiro dia, no quarto dia, eu falei assim, essa onça tá morta na lavoura de algodão. Não tem lógica. E a gente falava, caramba, mas a gente achava que ela ia pra cá, descer o rio, e ela veio pro lado oposto,
Aí, naquela noção ainda infantil, né? Ingênua, né? A gente era criança, começando a... ela deve estar procurando o Parque Nacional das Anjas. Eu falei, como que ela vai saber, né? Como que ela sabe? Uma onça era do Mato Grosso. Como é que ela sabe que tem um parque ali? Ela Sabe perguntar. Não tinha Google Maps nessa época. Não. Peraí. Você não vai me ridicularizar nisso. A onça pedindo Não, carona. porque você era um cara que tinha começado, não sei o quê. E esse é o grande problema, porque esse é o sentimento que a maioria das pessoas olha através desse... é um olhar romântico. Desse prisma, né? É um olhar romântico, Vilela. É. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Depois de 4 dias, ela voltou pro ponto que a gente soltou, à beira do rio, e pegou o rumo Mato Grosso, estocou reto, beirando o rio Taquari. Foi Sei. embora. Ela andou 374 quilômetros até ser morta numa fazenda predando gado. Putz. E nisso nós fizemos com mais 2 outras onças que foi pegando no Pará. Foi a soltura, é isso? Foi uma soltura. Foi a primeira soltura com Você colar gastou GPS. R$1 milhão pra um O insucesso. que isso ensinou? Isso foi a primeira soltura. O que ensinou? Foi assim, engraçado. Primeira coisa, a gente falou, pô, por que ela não ficou ali? Caramba, ali era tão legal. Ali eu nunca vi onça, não devia ter onça, estava vazio. Aí falou, peraí, tem mais coisas que orientam esse animal para estar ou não estar no ambiente. Aí soltamos outra onça em Carajás, uma reserva que é mantida pela Vale lá no Pará. Mas é um monstro, 1 milhão de hectares de bloco de floresta. A onça foi pega aqui, levamos lá, levamos no meio soltou de helicóptero, no meio do nada. Essa onça viajou, saiu da floresta, foi para uma fazenda de gado e foi morta comendo gado. Putz. Aí ele falou, peraí, eu não tô entendendo. Por que ela largou a floresta? É. Aí, a gente como cientista, isso é inaceitável, né? Mas a curiosidade nossa é falar, peraí, eu tenho que entender o que aconteceu. E da onde veio essa onça? Primeiro, que onça era essa? Pô, era um macho que estava procurando um novo território. Mas da onde veio esse animal? De uma região de fazendas. Ele estava acostumado com áreas abertas. Qual que é a nossa interpretação? Pô, esse bicho tinha medo de floresta. Para começar, mata não era o ambiente dele. Ele estava acostumado a comer vaca. De repente eu jogo ele no meio da mata. Primeira coisa, ele cai no meio de uma mata. Fechado. E ele fala, cara, essa mata não me pertence, esse ambiente aqui. Ele de cara sente o cheiro de um bicho, ele começa a fugir dali. E ele vai para onde ele... Por que ele estabilizou numa área de fazenda? Porque ele falou, putz, agora achei o meu ambiente. Tô em casa. Entendeu? Então a mesma coisa que o cara falou, pô, tô acostumado com... Então ele achou o ambiente dele. Aí ele estabilizou. E aí ele começou a comer o quê? Vaca. Por quê? Porque ele nasceu comendo vaca. Até o fazendeiro matar. Aí mataram ela.